Bom, como vimos, todos esses exemplos eles precisam de uma grande quantidade de dados, né? E o que vocês podem ter na cabeça atualmente é que dados na internet é o que não falta. Nós temos dados. Eu acho muito legal essa. Não, aqui, mudando um pouco de assunto. É muito louca essa bolinha vermelha, cara. Dá um ligue. Ela é muito louca. Eu me sinto como ela. É uma pena que nas próximas aulas eu não vou ser mais ela. Eu vou ser só apenas o mouse, né? Porque aqui eu sou uma entidade. Talvez no link, talvez na descrição do vídeo eu coloque algo a respeito de mim, sei lá, um LinkedIn. Não sei ainda, não sei. Mas enfim, espero que nessa minha descrição vocês tenham vindo como os dados aumentam aqui em nível exponencial, eles aumentam absurdamente. Dados na internet é o que não faltam hoje em dia. Nós temos absurdos de carambadas de dados. Veja aqui no YouTube. Eu estou gravando um vídeo absurdo de grande e vocês estão ouvindo. E é isso aí. E, bom, nossos dados é o que não falta no mundo da computação de hoje. Entretanto, há um problema. Mesmo com essa quantidade grande de dados, os algoritmos eles têm um limite. Um limite de aprendizado, onde desde que ela chegue nesse limite, mesmo que você forneça mais dados para ela, ela acaba não melhorando. Ela acaba não aprendendo mais. Ela chega no limite de aprendizado dos algoritmos clássicos. Por que eu estou fazendo essa diferença entre algoritmos clássicos e o que a gente vai estudar? Porque o Machine Learning, que é essa área dentro de inteligência artificial, ele tem vários tipos de algoritmos que não são necessariamente o Deep Learning. O Deep Learning é só uma área dentro de Machine Learning, né? Aonde nós temos aquilo que será o interesse de ensino deste curso em especial. E como podemos ver a diferença nesse gráfico, esses algoritmos antigos, ao encontrar esse limite, esse limite de aprendizagem, eles acabam estagnando, eles acabam ficando, né, seguindo, não melhorando tanto. Agora, Deep Learning, mesmo que ele comece com um rendimento mais baixo de início, bom, até hoje em dia, mesmo hoje em dia, não tanta quantidade de dados, já conseguem uns algoritmos bem legais de Deep Learning. Desculpa, soluço. Quando você aumenta muito a quantidade de dados, você acaba tendo um algoritmo de Deep Learning muito próximo da vida real. Você acaba tendo um algoritmo que fala com precisão quando isso aqui é um feijão e quando isso aqui não é um feijão, entendeu? Você acaba tendo excelentes algoritmos. Excelentes. Máquinas para fazer qualquer aplicação que você queira. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é como funciona o cérebro da gente antes da gente entrar no que seria mais ou menos o Deep Learning. Graças a uma pesquisa feita por esses três caras aqui, Roger, David e Thorsten, nós entendemos mais ou menos como o cérebro funciona da gente. Primeiro, ele observa umas bordas e pequenas informações de uma figura antes de determinar o que é a figura. Antes de determinar, tipo assim, este é um elegante senhor carequinha. Não, primeiro ela vai definir aqui que ele não tem cabelo. Tá brincando, desculpa, Roger. Ela basicamente define pequenas informações como bordas, como pequenas coisas antes de, né? Enfim. E como ela faz isso? Basicamente através de neurônios que são especializados em disparar com retas horizontais, verticais, cores, etc. Imagina um carro, por exemplo. Ela vai ter neurônios que vão ser especializados em, por exemplo, pneus e lataria, e esses dois neurônios disparam sinais falando assim, esse aqui é um carro, não, esse aqui é uma lataria, esse aqui tem rodas. Aí a conexão entre esses dois forma um sinal que você pensa assim, carro. E também outra coisa interessante que é esse centro ventral que integra toda a informação fornecida pelos disparos desses neurônios em uma coisa só. Ou seja, quando um neurônio disparou falando que tinha rodas, outro que tinha lataria, outro que tinha vidro, aí ambos se conectam nesse centro ventral que vai integrar a informação fornecida por todos esses neurônios. Aí imagine que a gente tivesse um quarto neurônio aqui que era patas, que ele não disparou. E aí sua cabeça sabe que, esses neurônios dispararam, logo deve ser um carro, e você define, isso é um carro.
Isso é basicamente o que acontece com o Deep Learning. Deep Learning segue mais ou menos... Deep Learning não, né? Redes neurais, que é a base do Deep Learning, segue basicamente essas definições, onde, por exemplo, nós temos layers invisíveis. Não, desculpa, acabei falando, são visible layers, mas tipo assim, elas começam com informações muito simples, por exemplo, cores. Qual é a cor? É esse azul clarinho? É esse marrom? É esse branquinho, que talvez seja do corpo dela? A partir disso, ela vai para outras informações, por exemplo, aqui borda, contornos, né? Edges. Não, fronteiras, né? Fronteiras. Que seria talvez entre um e outro. Depois ela vai para contornos, depois para parte dos objetos, até que ela vá para carro, pessoa, animal. Ela vai de informações pequenas, seguindo, dando informações a respeito do que ela acha que a respeito, não, isso aqui tem cor tal, não, isso aqui tá entre essa cor e essa, não, isso aqui tem esse seguinte contorno, esse, não, isso aqui tem esse objeto, deve ser uma pessoa, entendeu? Ela vai, a partir de derivações pequenas, integrando essas informações em uma coisa só até chegar na sua resposta. Basicamente é exatamente como funciona, não exatamente, né? Mas é semelhante a como funciona o cérebro humano. Ela vai integrando essas informações pequenas em algo maior, integrando as informações, integrando a cada camada até que ela chega numa resposta de algo maior. Pronto, vamos falar agora de algumas aplicações do Deep Learning para vocês terem a motivação, agora que vocês sabem mais ou menos como é que funciona. Que a primeira delas, que é uma que está bastante em voga, é a visão computacional, que basicamente é a classificação do que há numa tela ou outras aplicações, mas essa aqui é a mais clássica, que tem a Iolo, dentre outras que estão nisso. O Google investiu muito nisso, a rede dela é a mais bolada atualmente, né? E veja que nessa ela fala com precisão, que aqui tem aqui ela erra. Precisão, enfim, aqui ela fala que é uma pessoa, mas não acho que não tem ninguém. Mas aqui tem uma cadeira. Ela entende, mas até eu errei aqui, né? Enfim, aqui ela vê uma pessoa, aqui vê que tem outra pessoa, que ela vê um cachorrinho. Enfim, é basicamente isso. Ela vai rotulando o mundo através de coisas que ela acha que é. O computador sabendo o que há no mundo. Isso é uma loucura muito louca, cara. Isso é Terminator. De maneira que quanto mais dados você oferece para ela, mais ela vai aprender. Talvez ela não cometesse esse erro se ela tivesse mais exemplos de pessoas, entendeu? Deep Learning chega a níveis de precisão de 98% de classificação. Umas paradas assombrosas, 96%. Um negócio muito louco, cara. Um negócio muito louco. Em visão computacional é uma área que, se você quiser, você hoje em dia precisa de Deep Learning. Outra coisa muito interessante é a geração de imagens. Eu dei uma estudada a respeito disso, eu achei bem legal. Que baseado em um desenho que você manda, ela cria algo que se assemelharia na vida real a esse desenho, com base em imagens passadas. Esse desenho aqui até que ficou legal, né? Esse desenho aqui até que ficou bacana, mas eu já vou dar um spoiler pra vocês. Tem alguns que ficam muito loucos. Ficam muito loucos. Depende muito de como você desenha aqui. Porque a rede neural não vai melhorar seu desenho, ela vai tentar encaixar a vida real no seu desenho. E se você desenhou um bagulho muito louco, vai ser uma coisa muito louca. Mas é bastante interessante essa transição, que se você fornece um desenho acurado ali de como seria a realidade, ele transforma aquilo em vida real, cara. Isso é algo muito interessante. Outra coisa bem legal é o Self-Driving Car da Tesla, por exemplo, que ele funciona baseado naquela visão computacional que eu falei pra vocês. A Tesla deve ter oferecido absurdos de exemplos para que não aconteça aquele erro lá, né? Para os carros conseguirem dirigir sozinhos, que funcionam a visão desse carro
por Deep Learning, ao qual programadores como eu e você que está vendo esse vídeo fazem. Muito bacana isso, né, cara? Muito bacana, cara. Eu achei sensacional quando eu descobri. Outra aplicação é em games, obviamente. O AlphaGo é o mais conhecido, mas se você quer seguir para a área de games, Deep Learning e Machine Learning também podem te ajudar nessa área, né? Outra coisa muito interessante é em e-commerce, business, etc. Aqui eu peguei um exemplo dessas duas empresas, a TheTorrent, por exemplo, que ela organiza dados para ter uma noção mais acurada de advertisement, de propaganda para as empresas, né? É uma parada muito interessante, porque Deep Learning você pode usar ele tanto Deep Learning quanto Machine Learning, né? Você pode usar ele para uma área muito em voga hoje em dia, que a sua base, o seu fundamento é basicamente inteligência artificial, que é Data Science. E, poxa vida, se você quer essa área, meu irmão, isso aqui é obrigatório. Aqui eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo passado, que vocês coloquem nos comentários, que vocês podem perguntar pra mim o quanto vocês quiserem. Essa videoaula está chegando ao fim. Não é nem uma videoaula, né? Isso aqui é só uma motivação. Deve ter ficado enorme o tempo. Peço desculpas, talvez tenha me animado muito. Eu pretendo passar conteúdos mais baseados na vida real, na programação de fato. Nas próximas elas vão ser aulas mais curtas. Eu pretendo ser 10 minutos cada aula, não vai ser grande como essa, né? Na verdade eu nem sei quanto tempo ficou. Espero que não tenha ficado muito grande. Mas é isso, espero que te veja uma próxima vez. Tchau, tchau.